A história que vou lhe contar agora aconteceu pouco mais de um ano atrás. É sobre uma traição, seguida de outra. Sabe quando a gente se identifica muito com alguém? É como se houvesse uma conexão invisível que faz esse alguém adivinhar o que você está sentindo ou pensando sem que você diga uma só palavra. É exatamente isso que aconteceu entre mim e meu pai. Lembro que uma vez dei a ele uma daquelas canecas horrorosas de café que eu mesma tinha feito. Na época, eu tinha uns 8 anos e fizemos aquelas canecas na escola para o Dia dos Pais. Enfim, meu pai gostou tanto dela que desde aquele dia só tomava seu café nela antes de ir trabalhar. Embora tivesse que trabalhar duro para nos sustentar, meu pai sempre brincava comigo quando chegava do trabalho, me ajudava com o dever de casa, assistia a um filme comigo. Enfim, fazíamos um monte de coisas juntos. Toda sexta-feira, ele trazia flores para minha mãe. E todo sábado, ele acordava cedo para fazer panquecas deliciosas para todos nós. Mas um dia, nossas vidas mudaram. Meu pai foi demitido. Ele sempre dizia que nada acontece por acaso. Disse também que já não estava gostando tanto do seu emprego, e eu via que ele estava triste. Ele continuou procurando outra vaga, mas é difícil encontrar uma colocação no mercado de trabalho quando se tem quase 50 anos de idade. Havia 2 meses que meu pai estava desempregado, quando um velho amigo da minha mãe chegou na cidade, e ela o convidou para jantar na nossa casa. Ele ficou encantado com a decoração da nossa casa, principalmente com os jardins. E quando soube que minha mãe é que havia feito tudo aquilo sozinha, disse que ela tinha um talento incrível. Na verdade, ela ficou boa nessa coisa de paisagismo, depois de participar de vários cursos na internet especializados nisso. No fim do jantar, nós ficamos sabendo que a empresa do amigo da mamãe iria abrir uma nova franquia na nossa cidade, então ele a convidou para decorar o escritório. No começo, foi estranho ver meus pais decidirem que agora era a vez da minha mãe ganhar dinheiro e do meu pai ficar em casa cuidando de mim e da casa. Mas pelo que entendi na época, aquilo era uma espécie de férias para minha mãe, pois ela não estava feliz sendo apenas uma simples dona de casa. Logo, minha mãe começou a trabalhar todas as manhãs e meu pai fazia todo o serviço de casa, cozinhava, me levava à escola e até se juntou à associação de pais da escola. Para falar a verdade, meu pai se saiu muito bem, até melhor que a minha mãe, pois ele era mais calmo que ela e sempre me ajudava com os trabalhos da escola, explicando alguma coisa que eu não tivesse entendido, sabe? Era como se esse fosse mãe e pai ao mesmo tempo, enquanto minha mãe tinha meio que deixado de ser mãe, de certa forma. De vez em quando, ela chegava em casa muito tarde, tão tarde que eu já estava dormindo, e quando eu acordava, no dia seguinte, ela já tinha saído para trabalhar. Mas sempre que estava em casa, ela parecia cansada e irritada, e sempre pensava só no trabalho, então nunca tinha tempo para mim. Uma vez eu até pedi a ela 1 ou 2 vezes para costurar um botão na minha blusa, e ela disse para eu pedir ao meu pai, pois não era mais sua responsabilidade. Sim, nós já não precisávamos mais de dinheiro, e até conseguimos guardar dinheiro para fazer uma viagem de férias. Aquilo era ótimo, mas bem lá no fundo eu sentia que nossa família tinha mudado. Minha mãe parou de olhar para o meu pai como antes, e ele, no começo, tentou fazê-la rir como sempre fez, mas depois de várias tentativas, acabou desistindo. E aí um dia, ou melhor, tarde da noite, eu acordei com um barulho. Meus pais estavam brigando. Gente, eu nunca ouvi meu pai gritar com tanta raiva quanto ouvi naquele dia. Em seguida, ouvi um barulho seco, tipo de portas de guarda-roupa abrindo e fechando. Durante alguns minutos, eu fiquei deitada na cama, pensando se era melhor fazer alguma coisa ou se era melhor esperar. Mas quando ouvi alguém descendo as escadas, resolvi abrir a porta e descer também, sem ser vista. Foi aí que vi meu pai. Ele estava arrumado, como se fosse sair. Quando me viu, me olhou com pena e disse que em breve nos veríamos de novo. E só quando ele deu as costas para mim para abrir a porta é que vi as 2 malas que ele estava carregando. Agora que estou contando tudo isso, estou sentindo a mesma coisa que senti na época. É uma espécie de medo que nos cega tanto que fica difícil até se mexer. Os pensamentos giram tão rápido na cabeça da gente que não dá para se agarrar a nenhum deles. Claro, depois daquilo eu não consegui pregar os olhos. Corri para o quarto dos meus pais para acordar minha mãe e contar que o papai tinha ido embora e que ela não podia deixar aquilo acontecer e tal. Aí eu vi que minha mãe já estava acordada. Ela estava sentada na cama, soluçando. Sabe, eu comecei a chorar também e tentei obrigá-la a descer as escadas e a trazer meu pai de volta.
mas ela só ficou lá, sentada, sem reagir às minhas palavras. De repente, senti um ódio incontrolável da minha mãe. Eu pensei que aquilo tudo tinha acontecido por causa dela. Ela que tinha deixado de ser uma boa esposa, estava trabalhando muito, fazendo meu pai sentir que já não era amado nem necessário na nossa casa. Eu chorava e gritava tudo isso pra ela, culpando ela por tudo. Acho que eu tive uma espécie de crise nervosa naquele momento. Depois, eu disse que assim que meu pai encontrasse um lugar pra morar, eu iria morar com ele, pra ficar longe de uma mãe tão fria e sem coração. Parece que minhas palavras tiraram minha mãe daquele estado de choque, pois ela me encarou com os olhos cheios de lágrimas, ressentimento, até mesmo fúria, e disse que meu pai tinha largado a gente pra ficar com outra família e que era pouco provável que ele fosse voltar pra me ver de novo. Nem vou tomar seu tempo contando como meu mundo desmoronou quando ouvi aquilo, pois acho que já está bem óbvio. Naquela noite, eu dormi chorando, depois de pensar e repensar em tudo o que havia acontecido, e de manhã, assim que acordei, decidi que apesar de amar meu pai, naquele caso, eu tinha que apoiar a minha mãe. É por isso que 2 dias depois, quando meu pai me ligou para conversar, eu não quis atender o celular. Acho que eu estava chateada com ele e até sentia culpa por tê-lo ignorado e por estar fazendo ele sofrer. Mas eu tinha decidido castigá-lo por sua traição. E foi assim que torturei meu pai e a mim mesma por mais algumas semanas, até descobrir que eu estava totalmente enganada. Tudo aconteceu mais ou menos uma semana depois que meu pai foi embora. Uma noite, eu vi minha mãe de ótimo humor e, a julgar por sua aparência, percebi que ela estava arrumada para sair. Ela disse que tinha uma reunião importante e eu acreditei nela. Mas aí, na noite do dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Então tive a impressão de que minha mãe tinha voltado para casa muito animada depois de uma simples reunião. Aí, comecei a notar que aquele seu amigo, o que ofereceu um emprego para ela, sabe? Estava frequentando nossa casa quase todos os dias. No começo, eles tentaram inventar desculpas para justificar a presença dele lá, tipo, que ele precisou trazer alguma coisa que minha mãe tinha esquecido no escritório e tal. Mas depois, ele passou a ficar para o jantar e até passava a noite lá em casa. Eu só descobri isso quando acordei de manhã e vi o carro dele estacionado lá fora e a sua jaqueta pendurada no cabideiro. Não era preciso ser um Einstein para matar a charada. Ele e minha mãe estavam tendo um caso. E eu pensei que aquilo estava errado, pois havia passado só algumas semanas que meu pai tinha saído de casa. Tentei conversar com a minha mãe sobre aquilo, mas nossa conversa se transformou em discussão. Minha mãe disse que eu era muito jovem para mandar na vida dela, e eu disse que, indiferentemente do que meu pai tivesse feito, ela não tinha o direito de se comportar daquela forma. Aí, de repente, ela disse que meu pai não tinha feito nada. Ela é que tinha colocado meu pai para fora de casa, para ficar com o homem que ela amava de verdade. Pela segunda vez, meu mundo virou de cabeça para baixo. E mais uma vez eu me dei conta de que um dos meus pais tinha me traído e desrespeitado os meus sentimentos. Claro, eu pedi perdão para o meu pai por ter ignorado ele durante todo esse tempo, por ter sido mal educada e por ter pensado que ele é que tinha destruído nossa família. Ainda bem que meu pai tem um coração enorme. Ele me abraçou, disse que não estava com raiva e que não importa para onde a vida o levasse, ele sempre estaria ao meu lado. Agora que o processo oficial de divórcio terminou, como meu pai ainda não tem uma vida estável, o juiz decidiu que eu devo morar com a minha mãe e visitar meu pai em horários pré-estabelecidos. Pois é, eu preferiria que fosse de outro jeito, mas o que me consola é que minha mãe anda sempre muito ocupada com o trabalho e com o namorado. Então, eu acabo tendo que dormir na casa do meu pai quase toda sexta. E aí, ele prepara aquelas panquecas deliciosas para mim, assim como fazia quando morávamos todos juntos. Espero que vocês tenham gostado da minha história, pessoal. Fiquem à vontade para compartilhá-la com seus amigos e inscrevam-se no nosso canal para assistir a outras histórias interessantes que acontecem.